Olá, seja muito bem-vindo a mais uma palestra do Circuito Mulher. É um prazer muito grande ter você aqui conosco. Mas Tati, eu já estou assistindo a 30ª palestra. Toda vez você fala a mesma coisa, que você está feliz aí com a minha presença. É verdade, porque é única, né? O único objetivo, o único propósito é poder estar levando esse conteúdo de qualidade para você. Então, se você está fornecendo para a gente o seu bem mais importante, que é o tempo, o que eu tenho que fazer é lhe agradecer por esse tempo que você está passando conosco. E para justificar o seu tempo, eu quero que vocês conheçam uma pessoa muito especial que vai vir contribuir com conteúdo extremamente relevante para as nossas jornadas. Quero que vocês recebam com uma super energia positiva a Maristela aqui no nosso palco. Maristela, seja muito bem-vinda. Obrigada, Tati. Nossa, estou muito agradecida pelo convite de participar do Circuito de Mulheres e espero contribuir com a minha história, com o meu conhecimento, que assim a gente vem nessa vida para dividir alguma coisa, né? Que a minha história, que o meu conhecimento sirva de inspiração para outras mulheres. Com toda certeza, Maristela, tenho falado muito em quase todas as palestras o quanto é importante a gente compartilhar aquilo que a gente sabe, porque à medida que a gente compartilha, a gente aprende mais. É como se a gente esvaziasse, né, o nosso tanque de conhecimento e tivesse espaço para poder colocar mais coisa. E o que a gente faz aqui no circuito é a gente poder compartilhar, esvaziar os nossos conhecimentos para que a gente possa encher com mais conteúdo, né? É isso mesmo. E Maristela, fala pra gente, o que você vai trazer hoje na sua palestra? O que os nossos congressistas podem esperar da sua apresentação? Tati, eu vou trazer uma reflexão inicialmente para as pessoas. Eu quero perguntar para as pessoas, é um questionamento que a gente sempre se faz, né? Será mesmo que nós devemos tratar o outro como nós gostaríamos de ser tratado? Será que a gente deveria atender o outro como nós gostaríamos de ser atendido? Nós vamos descobrir isso no decorrer aí dessa palestra. Muito bom. Já estou curiosa para poder entender aí a sua linha de raciocínio. Quero que você se sinta muito à vontade. A partir de agora o palco é todinho seu. Obrigada, Tati. Então vamos lá, pessoal. Hoje, o tema da minha palestra é como utilizar o perfil comportamental nos seus negócios. Primeiro, eu vou me apresentar aqui para vocês. Eu sou a Maristela Lou, eu sou diretora executiva na empresa ML Desenvolvimento e Liderança. Essa empresa ela tem aproximadamente 3 anos. Não vou ficar falando do meu currículo, não, vou contar um pouquinho da minha história que eu acho que vocês vão entender. Eu, depois de 32 anos de trabalho, me aposentei. E eu estava lá com meus 50 anos de idade. E aí eu resolvi empreender, agora assim, nessa idade, na maturidade, né? E já vão fazer 7 anos que eu estou aí empreendendo. E aí, o que eu queria dizer para vocês? Parece que é uma nova vida que eu comecei. Eu já realizei tantas coisas que eu nem imaginava que eu poderia realizar. Então, se vocês olharem aí no meu currículo, depois da minha aposentadoria, eu fui fazer esse MBA de desenvolvimento humano, Master Business Coach, fiz diversos cursos internacionais. E olha que bacana, né? Eu aproveitei a experiência que eu tinha de trabalho, eu trabalhava com consultoria e treinamento, trabalhei nessa área por mais de 15 anos, nos meus últimos anos da carreira de CLT, né? E fui desbravar esse mercado, né? Sem conhecer nada, porque eu estava muito restrita no CLT, né? E hoje eu estou assim, eu olho para trás, olha, eu participo de um programa de TV na Band e na TV Unisantos aqui da minha região, e falo conteúdo sobre empreendedorismo e carreira. Também sou colunista de uma revista, a Revista 9, é uma revista
que fala de 9 cidades da minha região, que é a região da Baixada Santista, e por aí vai. Participei da primeira missão de empreendedorismo feminino no Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, que é a região onde estão as maiores empresas de tecnologia do mundo. Então, assim, eu olho nesses últimos 6 anos, 7 anos, e eu penso assim, nossa, parece que eu fiz muito mais do que eu fiz em 30 anos. Eu sei que é uma construção, tudo contribuiu, né? Mas eu estou trazendo essa experiência aqui e estou falando para vocês essa questão toda da minha maturidade de empreender já com mais de 50 anos, exatamente para que vocês entendam que não tem idade, que a gente pode tudo sim, tudo o que a gente quiser. Uma das coisas que me ajudou muito foi o autoconhecimento. Isso me trouxe assim uma contribuição enorme para que eu desse esses passos na minha vida, na minha carreira aí pós-aposentadoria. E aí, falando de análise de perfil comportamental, que é uma das formações que eu tenho, eu trouxe hoje para vocês a história do DISC com um enfoque aí, será que a gente tem que tratar o outro como a gente deve? Principalmente quem empreende, né? Que precisa vender, né? Será que eu devo vender como eu gostaria de comprar? Então, vou trazer essa reflexão para vocês através aí de um clareando aí o que é o DISC, né? O DISC, ele é uma análise de perfil comportamental, ele começou lá com o Jung, Carl Jung, com os tipos psicológicos. O Jung, ele trouxe mais uma linha assim da pensamento e atitude, mas, na verdade, quem realmente trouxe o DISC, o trabalho foi todo baseado no trabalho do William Moulton Marston, que é um psicólogo que escreveu um livro, As Emoções das Pessoas Normais. Em 1928 foi escrito esse livro, né? E ele, olha que interessante, né? Ele é o criador do detector, da máquina detectora de mentiras. E por que ele fez esse aparelho? Na verdade, ele fez esse aparelho para as pessoas se conhecerem melhor, e não para condenação de crimes, como acabou sendo usado. Uma outra contribuição do Marston foi a Mulher Maravilha, né? Ele trouxe aí a arma da Mulher Maravilha como sendo o laço da verdade, né? E ele defendeu muito a mulher, né? No livro dele, ele traz muito isso para ocupar o espaço dela sendo mulher. Para vocês verem, pode observar que a Mulher Maravilha, ela tem os traços sensíveis, ela tem delicadeza, ela não tem braços musculosos como são, né, os super-heróis, né? Então ele trouxe isso no livro As Emoções das Pessoas Normais, apesar de ser o diz que ele ser tanto para homens como para mulheres, mas ele defendia essa linha de que a mulher deve ocupar o espaço dela. Então, todas essas pesquisas, elas foram consolidadas aí através da neurociência. Então, o DISC, ele se consolidou, né? O que é o DISC, para quem não conhece? O DISC é essas siglas aí que eu coloquei na tela para vocês verem. O D de dominância, o I de influência, o S de estabilidade e o C de cautela, de conformidade. O Marston, ele desenvolveu o estudo, ele não patenteou esse estudo, e hoje as empresas, existem várias empresas no mercado que trazem essa análise de perfil, que na verdade é um teste, né? Um assessment que você faz e você recebe essa devolutiva por um profissional capacitado. No caso, eu faço esse trabalho de devolutiva da análise do perfil. Tenho a parceria com uma empresa que me fornece esses testes, né? Aí o que acontece? A gente tem o D e o C, que são do lado de cá, e o I e o S. O I e o S é o lado de pessoas, são pessoas que gostam de pessoas. O D é mais focado em resultado, e o C, que é o da cautela, é mais por precisão, né? As decisões são todas embasadas e precisas em
em números, em dados, tá? E o I e o S, o I mais de relacionamento, voltado para a liberdade, criatividade, e o S da segurança e estabilidade, é stability em inglês, estabilidade. O S é aquele que é voltado para colaboração, é uma excelente pessoa de equipe. Esse teste é muito usado por as grandes empresas no mundo inteiro, voltado para a contratação de pessoas. E eu trouxe aqui para vocês uma visão diferente, que é a visão não só para a contratação de pessoas, que eu acho que um grande ganho do DISC é a comunicação, é a forma que a gente se comunica. Então, o DISC, ele traz esses 4 estilos, eu vou falar um pouquinho de cada um deles, e para vocês entenderem como o processo de venda, ele deve acontecer com cada um dos estilos comportamentais. Pessoal, o DISC, ele é uma característica que é observável, por isso que é importante, quando você faz o teste, você se conhece, você se analisa, você entende e você consegue observar os outros que estão à sua volta com os estilos. O que ele vê? O que ele mede? Uma tendência de comportamento. Não quer dizer que isso seja exato, é uma tendência. Todos nós temos um pouquinho de cada uma dessas letrinhas aí nós compomos cada uma dessas letrinhas. Só que uma delas é mais preponderante na nossa vida, na nossa atitude, no nosso estilo de comportamento. Então, é uma tendência de comportamento. Então, vamos lá, olha. Primeiro, eu vou falar do dominante. Eu trouxe aqui exemplos de mulheres que são dominantes nesse estilo. Esse teste ele não foi feito, aplicado nessas mulheres, mas em observação, esses dois exemplos, Marta Suplicy e Marília Gabriela, são exemplos de mulheres que têm a alta dominância. Então, vamos lá, o dominante são pessoas muito ativas ao lidar com problemas e desafios, adora desafio. Quando você tem um dominante, você dá um desafio para ele, ele te dá o resultado. São objetivas, diretas, elas procuram apressar muitas conversas, elas têm pressa, sempre estão com pressa, com uma agenda cheia, buscam resultados a qualquer custo, o resultado é o foco dessas pessoas. São muito rápidas na execução das atividades, são determinadas e confiantes, competitivas, procuram soluções fora do comum para atingir as metas delas, e elas gesticulam muito ao falar, principalmente usando o dedo para apontar algo. Eu até procurei uma figurinha assim delas, que elas estivessem apontando, mas você pode ver que as duas estão gesticulando, e é muito comum. Você colocar no Google, você vai ver essas pessoas, sempre as fotos delas são gesticulando. São dominadoras, são exigentes e são enérgicas. Quais são os tipos de produtos que essas pessoas dominantes tendem a comprar? Elas gostam de produtos novos. Então, com base nisso, conhecendo esse estilo, olha lá, lembra daquela reflexão que eu trouxe lá no começo? Devemos tratar o outro como gostaríamos de ter tratado? Vamos entender um pouquinho essa característica aí. Olha só, o dedo dominante, né, ele se impressiona por uma abordagem séria e profissional. Tanto o vendedor como o produto precisam parecer confiáveis. Ele vai direto ao ponto, sem rodeios. Sabe aquela pessoa que entra na loja e que tem aquele vendedor que vem atender, posso te ajudar? Ele detesta, ele não gosta, ele quer ir direto ao ponto, ele está sempre com pressa, com rapidez, ele não tem tempo para bater papo. Então, veja bem, a apresentação dele tem que ser séria e profissional, e tem que ser rápida, direta, sem muitos detalhes, né? Qual é a recomendação na hora da venda? Comece a venda falando de negócios e deixe ele dominar a conversa, porque o D, ele gosta de manter o controle. Então, se ele dominar a conversa, tá ótimo, ele se sente bem nesse ambiente.
Omita detalhes que não são relevantes, ele nem escuta detalhes. Respostas curtas, diretas, dominantes amam pessoas práticas. E outra coisa também que eles gostam, que afaga um pouco o ego deles, assim, mas de forma breve e rápida, porque eles não gostam de gente bajuladora, de bajulação eles não gostam. E aí, o que pode atrapalhar a venda para um D? Se você não responder às objeções dele diretamente. Então, presta atenção, gente. Eu reconheço um estilo D dominante, aquela pessoa que está com pressa, que é direta, às vezes parece até mal-humorada e parece até que ele tem, que ele não gosta de você, é meio assim. Então, observa. Eles gostam de pessoas que respondam, que não, o que atrapalha é não respondê-los diretamente. Pessoa que explica com muitos detalhes. Expor a opinião, a sua opinião, sem ele pedir. Ou atender mais de um cliente ao mesmo tempo, ou mexer no celular durante o atendimento dele. Ele detesta isso, vai atrapalhar o seu negócio se você não tomar cuidado e cometer algum dessas ações. Você deve focar nos resultados que a sua solução irá trazer, sem trazer muito detalhes. Essa é a dica que eu trago para quem quer vender para uma pessoa que tenha o estilo dominante, tá bom? E agora a gente vai falar do influente. Influente, olha só, Ivete Sangalo, a Ana Maria Braga, são pessoas que gostam de influenciar os outros através de conversas e atividades. Elas são confiantes, são otimistas, são ótimas para transmitir informações, são comunicativas, porém elas são um pouco desorganizadas, são emocionais, elas procuram ter uma rede de contato muito sólida, ampla, para atingir seus objetivos. Elas gostam de estar unindo as pessoas, de estarem indicando as pessoas, falando, gesticulando também, e amam falar de assuntos pessoais com o vendedor. O relacionamento vem antes da venda, então é aquela pessoa que vai conversar, vai bater papo. Se você marcar com ela 1 hora, pode contar que você vai ficar 2 horas com ela, tá? Elas gostam, tendem a comprar produtos vistosos, ostentosos, elas gostam disso, né? O que eu digo da apresentação de venda ideal para ela? Não entre jamais em detalhes, eles odeiam detalhes também. Compra rápido, geralmente à primeira vista. Ela viu, é isso que eu quero, só que de uma outra forma, ela gasta tempo com a interação social. Então, você vai vender um serviço, um produto, marcar um cafezinho, um almoço, primeiro para conversar, para falar histórias, é o ideal. Quais são as recomendações na hora da venda? Reconheça, ela gosta de reconhecimento, deixe ela falar mais do que você, porque ela adora falar, e use testemunho e nomes de pessoas constantemente, ela gosta de prova social, de testemunhos, então use isso, e feche a venda o mais rápido que der, não deixe para uma segunda visita, ela é impulsiva, então não deixa para um segundo momento, vai lá e fecha. O que eu tenho que tomar cuidado? O que pode atrapalhar? Deixar que ela domine a venda, porque senão você vai perder o fluxo e aí ela que vai dominar e você não vai conseguir vender porque vai partir para outras conversas, né? Não gosta de pessoas sérias demais e tem que estar com energia. Ela pode não se conectar se você não tiver com a mesma energia que ela. Qual é a minha recomendação? Como pessoa desse estilo, elas são sociáveis e desenvolvem boas relações, tornam-se mais fáceis de serem identificadas. Então, pessoa falante, que já chega conversando, que já chega contando a história da sua vida, você já identifica como sendo um influente. Você deve focar nesse lado de pessoas e emoções, aproveitando o otimismo para ligar a apresentação dela à sua solução, ao seu produto. Agora nós vamos falar do estável, o S, né? Olha aí, trouxe 2 pessoas, a Magic Paula e a Madre Teresa de Calcutá. Lembrando que esses perfis não foram feitos nessas pessoas, são meras observações, tá bom? Então, são pessoas que apreciam, também voltadas para pessoas voltadas para pessoas, que apreciam ritmos constantes, não gostam de mudanças súbitas, elas
desistem com facilidade quando os planos não dão certo, são um pouco indecisas, então olha só, na hora da compra às vezes você tem que dar uma ajuda para ela, porque elas demoram, perdem o time, mas são pacientes, são leais, gostam de falar gesticulando aí, né? Também, mas sem exagero, sem muito exagero, o tom de voz é mais baixo, é mais sereno, são compreensivas, e aí a grande lance, elas precisam se sentir seguras para tomar a decisão de comprar. Então, segurança é importante para elas. Tipos de produtos que elas tendem a comprar? Produtos tradicionais. O que eu digo sobre uma apresentação para venda dessas pessoas? Entre em rapport, entre em sintonias com essa pessoa, com o ritmo dela, com a fala dela, com os gestos dela. Forneça provas, ela busca segurança, busque a confiança dela, a amizade, converse sobre pessoas que importam para elas são muito famílias, então converse sobre família, né? Responda as perguntas dela, mostre que você se importa com ela, e o que a gente recomenda na hora da venda? Envolver a família, pessoas de interesse, jamais use técnicas de vendas agressivas, dê tempo para ela pensar, principalmente antes para ela bater o martelo. Ela não gosta daquela venda, olha, você tem X tempo para decidir, porque as vagas estão limitadas, isso não funciona com a pessoa da estabilidade, né? Mostre com dados que a decisão dela é a mais segura e permita que ela teste um produto antes. Ela adora, dê garantia, apresente garantia, ela adora isso. E aí, qual é o fator que pode atrapalhar? Você invadir o espaço dela logo na primeira visita, porque elas são um pouco mais reservadas, um pouco mais fechadas, né? As falas, assim, muito espalhafatosas e rápidas também não conectam com ela. Falar mal de fornecedores, provavelmente são amigos dela, ela também não gosta. E colocar pressão do tipo, você precisa fechar agora, porque só tem uma vaga, já até falei. Qual é a recomendação? Algo que lhe ajuda a lembrar desse perfil é associá-lo à imagem de um médico, que é uma pessoa que escuta muito e transmite confiança. Então, essas pessoas escutam bastante. E para obter sucesso com esse perfil, você precisa utilizar os cases de sucesso para ajudar a provar como a sua solução é segura e traz resultados. Ela adora, não precisa reinventar a roda com ela. Trazer os cases aí. E aí agora a gente vai para o último estilo, que é o estilo conforme, cauteloso, né? É o C de cautela e de conformidade. Eles valorizam, olha aí, pus duas pessoas, a Miriam Leitão e trouxe o Einstein, né? São pessoas que valorizam regras, são voltados para regras, para regulamentos, estruturas, passo a passo, né? Quando eles tomam decisões, eles podem não ser flexíveis a novas ideias, eles não gostam muito de inovações. Não se convencem com eu acho que isso é bom. Não mudam de fornecedor facilmente, ficam estressadas quando as coisas não saem como eles queriam exatamente, são desconfiadas, sabe? Aquela pessoa que começa a te fazer um monte de perguntas e você acha que está duvidando de você. Não está. Ela precisa das respostas para ter a decisão de compra. São extremamente organizadas, disciplinadas, dedicadas, fazem bastante perguntas e trabalham de uma forma muito sistemática, analítica e lógica. Sabe aquela pessoa que tem planilhas, se você apresentar planilhas, gráficos, nossa, ela adora, e isso contribui para a decisão de compra dela. O que ela tende a comprar? Produtos comprovados. E aí, vamos lá, qual é a apresentação ideal para essa pessoa? Necessita de muitas provas, de tempo para absorver todos os números, fatos e para analisá-los. Mostre que existe uma lógica por trás de tudo, seja formal na sua fala, sem buscar muita intimidade. Recomendações, informar que o produto se baseia em extensas pesquisas e que garante a qualidade, se possível, traga esses dados, né? Marcar várias reuniões, ela não fecha numa visita só, então marcar várias reuniões para examinar todas as alternativas é uma ótima ideia, porque ela vai se sentir mais segura, vai poder ter tempo para analisar, oferecer garantia, eliminando riscos e levar
todas as informações que precise para examinar com cuidado o produto e decidir se aquilo é o certo. E qualidade comprovada. O fator aí que pode atrapalhar é você entrar em assuntos pessoais. Uma apresentação espalhafatosa e muito entusiasmada, sem um raciocínio lógico. Você gaguejar ao ser contestado por ela e você responder superficialmente quando ela lhe indagar algo. A minha recomendação, o ideal para se comunicar com as pessoas desse estilo é explicar certinho o passo a passo, montando um processo simples e claro para elas, trazendo números e dados para embasar aí a sua solução. Aqui eu vou deixar para vocês as minhas redes sociais, meus contatos são todos Maristela Lou, tá? Muito fácil de achar. E por último, eu trouxe aqui para vocês uma informação. Ó, o perfil DISC, ele trouxe uma maior igualdade entre homens e mulheres, uma vez que ele não faz distinção entre o perfil de uma mulher e de um homem, trazendo assim condições de maior igualdade no mercado de trabalho. Tati, eu te agradeço imensamente pela oportunidade de falar um pouquinho aqui sobre o perfil comportamental com essa ênfase aí em vendas, em desenvolvimento, em observação de pessoas, procurando aí ajudar as pessoas ao máximo a alavancarem, a fecharem mais vendas. Maristela, que máximo a forma com que você trouxe esse conteúdo aqui para o nosso evento. Realmente trabalhar o nível de igualdade entre homens e mulheres quando nós falamos de mapeamento comportamental é fantástico. E a metodologia, eu também sou uma apaixonada pela metodologia DISC, quero te parabenizar por ter trazido esse conteúdo de uma forma tão simples, tão fácil, para que as nossas congressistas, os nossos congressistas possam conhecer um pouco mais sobre essa mágica, né, que é o mapeamento comportamental. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Tati. Para você que está acompanhando aí a nossa palestra, esta palestra importantíssima para o seu desenvolvimento pessoal, hein? Espero que tenha feito sentido para você. Nos vemos no nosso próximo conteúdo. Tchau, tchau.